Esses dias eu tive uma conversa com umas amigas, né? Por coincidência em momentos diferentes, amigas diferentes, coincidência ou não, né? Eu acredito que a maioria das mulheres, quando se encontram, esse é um dos assuntos principais que rola, né? Meu nome é Natália Menezes, eu trabalho com produtividade financeira e desenvolvimento de mulheres. Às vezes a gente se sente assim, sobrecarregada, a gente se sente cansada e às vezes a gente nem entende por quê. Não sei se acontece com você isso, né? Mas comigo acontece. E aí a gente fica meio que sem entender por quê. Mas conversando com essas amigas, eu cheguei a uma conclusão. A gente assume coisas que não são pra gente assumir. Sabe como? Eu fiquei pensando, né, de repente, será que foi lá no início do casamento? Será que foi lá no início da amizade, às vezes, né? Não tô falando só de casamento, isso é de um modo geral, né? A gente vai assumindo nossos problemas, os dos outros. Às vezes a gente assume questões emocionais de outras pessoas. Você é forte, você equilibra a parte emocional de outras pessoas, né? Às vezes você, sei lá, vai assumindo coisas que não são suas e às vezes a gente nem percebe. E aí com isso, da gente ir assumindo outras coisas, né, que já não bastam os nossos problemas, né? A gente vai assumindo outros problemas, outras situações de outras pessoas, no trabalho, na igreja, onde você estiver, no mundo, com tanta coisa acontecendo, né? E aí no final das contas você está cansada. Você está cansada. E às vezes você fica nessa sem saber por que está cansada. Mas é porque emocionalmente ou psicologicamente ou inconscientemente você assumiu coisas que não era para você resolver. Você assumiu coisas que não era para você fazer, sabe? E isso vai cansando. E às vezes o cansaço mental é muito maior do que o cansaço físico, né? E aí, conversando com essas amigas, eu entendi que chega um momento que a gente precisa delegar. A gente precisa aprender a dizer não. A gente precisa aprender a colocar cada coisa no seu lugar. Sabe como? Cada coisa com suas pessoas. Para a gente poder ficar um pouco mais tranquila. Eu entendo que muitas de nós aqui somos mães, ou, né, ou pensamos em ser mães, enfim. E não é tão fácil chegar e falar isso. Você é mãe, você é dona de casa, como assim você não vai pegar e assumir? Tem que falar 3 vezes que tem que pregar um prego na parede. Você vai lá e prega o prego na parede, sabe como? Você vai assumindo essas questões do dia a dia e às vezes não percebe, mas isso sobrecarrega você e no final das contas você tá exausta. E aí no final do dia você tá morta, né? E eu vim aqui falar para você hoje uma coisa que eu falei para mim quando eu tava preparando a minha palestra sobre produtividade, né? A minha palestra se chama a minha palestra se chama Mente Produtiva, Vida Leve. E isso me fez enxergar, sabe? Estudando para a palestra eu entendi que a gente não dá conta de tudo, sabe? Então a gente precisa primeiramente entender e aceitar que a gente não dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. E aí, pensando nisso, a gente precisa se organizar, ser produtiva, organizar horários para trabalhar, para fazer certas atividades, preparar um roteiro para o nosso dia, preparar uma rotina para você, para sua família, para que a gente consiga ter uma vida leve, sabe? Porque se a gente for deixando a vida levar, a gente vai sim fazer tarefa que é de outra pessoa. Tarefa dos filhos, tarefa do esposo, tarefa do colega de trabalho. E aí a gente vai assumindo, quando vai estar super cansado. E não dá. E aí a gente quer
Ai, corri. Ai, tá longe. E aí a gente quer resolver as coisas. A gente quer resolver as coisas e esquece que a gente também é ser humano. E a gente não dá conta de tudo. A gente acha que dá, mas não dá, né? Então, hoje eu vim compartilhar isso com você. Aonde que você está errando? O que você está entregando demais a mais do que deveria? Com tudo na vida. Psicologicamente, emocionalmente falando, profissionalmente falando. E com os filhos também, sabe? Até onde você vai ficar fazendo tudo para os seus filhos que já têm 16, 15, 17, 25? Então, a gente tem mania de abraçar o mundo, de querer fazer tudo, mas a gente não consegue abraçar o mundo. E isso é importante a gente saber, que a gente não consegue abraçar o mundo. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso com vocês. A gente precisa se perguntar, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer isso? Então eu vou fazer. Eu consigo fazer aquilo? Não, não consigo. Então eu não vou fazer. O que é para o outro fazer? Passa para o outro fazer. Vamos fazer essa experiência? Vamos tentar? Vamos tentar, tá bom? Eu sei que não é fácil, mas se a gente quer ser uma mulher produtiva e ter uma vida leve, a gente precisa delegar, tá? Tanto a parte financeira, quanto a parte profissional, quanto a parte de organização da casa, tudo a gente precisa dividir, delegar. Não dá para carregar tudo nas costas sozinhos, não dá. A gente não consegue, tá bom? Então, promete para mim que você vai tentar. Você vai começar a delegar. Você tem que começar a pensar tarefas que você faz que outra pessoa poderia fazer, tá bom? Então, separa de tudo que você faz, lista o que você faz. Dessa lista, coloca o que uma pessoa poderia fazer e coloca o nome dela na frente. Coloca assim, isso aqui, lixo, tirar o lixo, fulano pode fazer. Lavar o banheiro, ciclano pode fazer. No trabalho, quem pode, sei lá, receber o cliente novo, fulano, sabe? Assim a gente vai ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. E tudo, na verdade, só depende de produtividade. Aí às vezes parece que a gente vive numa bagunça danada. Nossa, cara, nunca consigo acabar, nunca consigo concluir, nunca consigo. Mas às vezes é só uma falta de organização, uma falta de rotina, criar um processo. E assim, minha filha, a gente vai conseguindo tirar o peso nas costas de ter que dar conta de tudo. Porque a gente não dá, tá? A gente não dá. Então, é isso. Que bom que você ficou até aqui, muito obrigada. Se você concorda com isso de que às vezes é preciso delegar, deixa aí nos comentários para eu saber, tá bom? O que mais você pensa sobre isso, sobre essa produtividade feminina ou sobre essa proatividade feminina, né? Deixa nos comentários para eu saber, tá bom? É isso. A gente se vê no próximo vídeo.